Vamos então à nossa previsão de 17 de janeiro até 23 de janeiro de 2022. Essa semana a gente já inicia aí com uma lua cheia em Câncer, que vai acontecer o ápice às 20h48, aos 27 graus de Câncer. E aí então vale dar aquela olhadinha no nosso mapa astral, ver qual é a área, qual é a casa astrológica que essa lua irá passar, que irá aí movimentar os assuntos nos próximos 15 dias. E outra coisa bastante importante, tem muita coisa importante essa semana, uma semana que muita coisa muda no céu, mas no domingo a gente teve o Sol conjunto a Plutão, que a gente falou na previsão da semana passada, que pode ter sido um dia de muitas descobertas, né? Porque o Plutão é o planeta do subterrâneo, com o Sol ficando na mesma posição que ele, então a gente tem essa iluminação das nossas sombras, dos nossos medos, dos lugares onde a gente não tem muito controle. Então, obviamente, isso pode trazer medo, insegurança, né? Agora, se a gente tiver agido com maturidade, pode ter sido um dia onde a gente se sentiu muito centrado e no comando das nossas vidas, né? Plutão é o segundo regente do signo de Escorpião. Então, quando escorpianos têm essa sensação de que fizeram tudo o que era necessário de ser feito e todo o domínio e todo o reino escorpiano está sob o seu controle, é essa sensação de centramento e de comando que a gente tem. E todos nós temos isso quando nós temos influência de Plutão no céu. Vai depender aí do que aconteceu, do qual a percepção que a gente teve e qual foi a atitude que a gente teve em relação a isso, né? E na segunda, esse aspecto das descobertas, desse remexer aí do subterrâneo, da nossa existência, das nossas sombras, ele vai continuar, porque exatamente a lua cheia vai iluminar o Plutão, né? E essas coisas escondidas, esses sentimentos armazenados há muito tempo, né? Essas percepções principalmente no ambiente familiar, porque a lua em Câncer tem a ver com o passado, com as tradições, né? Mas, de qualquer maneira, uma lua cheia em Câncer opõe o Sol que está em Capricórnio, né? Então, esse eixo aí, Câncer-Capricórnio, ele pede aí esse acolhimento de lua, essa delicadeza da mãe, esse saber lidar com maior flexibilidade em relação às situações, mas o Sol, a razão, o masculino em Capricórnio, diz, olha, eu só vou reconhecer você se você estiver agindo de uma maneira correta, dentro das regras, o que você reivindica faz sentido, traz maturidade, traz estrutura, né? Então é bem isso que a gente passou ao longo desse final de semana e que alguns aspectos dessa segunda-feira ainda irão questionar isso. Mas vale, acima de tudo, a nossa maturidade e principalmente a escolha mediante a nossa maturidade dessa lua cheia de Câncer. Principalmente uma maturidade emocional, né? Então, se a gente vai se vitimizar mediante o que aconteceu nesse fim de semana, ou o que acontece nessa segunda-feira, ou se a gente vai realmente assumir o nosso papel e às vezes, como as nossas mães falavam, às vezes, né, engole esse choro e fala, bom, tá bom, então eu vou pedir desculpa, eu vou analisar realmente se a minha atitude não foi correta e vamos seguir de uma melhor maneira daqui para frente, né? É uma análise a ser feita, né? Tá aí a situação para quem quiser viver, né? E aí é que entra o nosso querido Mercúrio retrógrado, para vocês verem como é importante, né?
ele traz aí esse olhar mais apurado, talvez por situações que, se o Mercúrio não tivesse retrógrado, talvez a gente não notaria. E como ele está no movimento mais lento, né? A gente tem essa sensação, na verdade no céu isso não existe, mas traz essa percepção mais apurada mesmo, né? Da gente olhar para isso e falar, puxa, de verdade, eu não precisava ter respondido desse jeito, né? Puxa, de verdade, mas qual o problema de fazer da maneira como o outro está pedindo, né? E aí é que entra a nossa maturidade emocional e não de ficar na criança dizendo, mas eu queria, mas poderia, né? 2022 não é um ano que abre espaço para vitimismo. Ele é um ano que ele pode trazer muita prosperidade nas nossas vidas, mas a gente tem que se determinar a fazer isso, certo? E essa lua pede isso, e pede essa maturidade em todos os sentidos, né? E esse Sol Plutão da segunda-feira, às vezes ele pode trazer situações em que a gente se veja refém de algo ou de alguém também. E às vezes é aí que vem a insegurança, né? Então, às vezes a gente é refém do nosso trabalho, né? A gente é refém do salário que a gente recebe desse trabalho. Mas às vezes eu estou vivendo uma situação que eu estou cansado de estar trabalhando com isso, com essa empresa ou com essa equipe, né? Ou mesmo nos relacionamentos afetivos, ou na cidade que a gente mora, enfim, ou refém, às vezes, de uma situação econômica por conta dos meus filhos, né? Enfim, todas as formas que a gente tem de se sentir não independente e livre o suficiente, né? Então é aí que esse Mercúrio e essa Vênus estão retrógrados, dizendo, olha, vamos pensar, vamos analisar e vamos ver como é que a gente pode fazer para que a gente se sinta mais confortável, né? E aí, nesse exemplo que eu dei em relação aos filhos, por exemplo, falo, olha, desculpa, né? Eu resolvi ter esses filhos, eu resolvi me comprometer com isso financeiramente e agora, dentro da minha postura de adulto, eu tenho que me virar nessa situação, né? Sem o vitimismo, e vamos ver como é que a gente pode resolver isso de uma melhor maneira, tá bom? E falando em conforto, na terça-feira a gente inicia o Nó do Norte em Touro, que fica até julho de 2023, que vai nos levar a construir situações estáveis. Isso vale para a profissão, vale para os relacionamentos afetivos, para a saúde, enfim, em todas as áreas da nossa vida, né? Então a gente vai sair do eixo do conhecimento, que a gente viveu em 2021, né? Esse eixo Gêmeo-Sagitário, né? Esse ano que a gente saiu estudando um monte de coisas, que a gente ficou com vontade de viajar e passear, porque a gente não pôde fazer isso, os fake news, né? Toda a internet na nossa vida, toda essa divulgação aí da vida online fez parte desse eixo. Agora a gente vai para um eixo que a gente chama do eixo do poder, que é Escorpião e Touro. Então ele vai pedir para a gente essa busca do conforto, né? Porque é o Nó do Norte em Touro. Então nós vamos buscar aquilo que o signo de Touro usa como característica principal, que é o conforto, que é o prazer, que é a segurança, buscar pessoas que cumprem a sua palavra, pessoas que fazem aquilo que falam. Então, esse é o exercício do 2022, né? Mas, para isso, o Nó do Sul está em Escorpião. Então, talvez a gente tenha que desapegar. Aí é o que eu falei, eu abrir espaço para aceitar a verdade e a ideia dos outros, o que muitas vezes nesse eixo deixa a gente um pouco inseguro, porque eu não estou no controle, né? Eu estou acreditando que o outro está falando vai dar certo, né? Então, mas é essa flexibilidade que vai deixar com que a gente construa aí essas novas estruturas, né? E aí até que a gente observe que está tudo bem, e o que não importa se é a minha ideia ou se é a ideia do outro, o que importa é que a gente volta a se sentir alicerçado e estável, certo? Então essa temporada se inicia na terça-feira
E por isso que a gente vem aí com essa Vênus retrógrado, selecionando mais onde a gente coloca as nossas energias, porque Touro é um signo que não desperdiça energia, né? Ele é determinado, ele é focado e não dá para perder tempo ou fazer acordos com quem não tem a mesma característica, né? Então, o foco no realizar, no construir, no aqui e agora. E a gente vai falar mais sobre esse aspecto aí ao longo do ano, principalmente aí no mês de maio e no mês de novembro, que a gente tem a lua crescente, lua cheia, né, que são os eclipses desse ano. Então tem bastante assunto aí em relação a essa condição do alicerce, do poder, do a gente aceitar um pouco mais e flexibilizar, que é o que esse Saturno em Aquário pede, né? Que sejamos todos um de verdade. E outro aspecto interessante na própria terça-feira é o Urano direto, também em Touro, né? Que agora passa a nos ajudar nesse desapego aí desse nodo sul em Escorpião. E, obviamente, como é que a gente pode preservar melhor o nosso planeta, né? Vocês lembram que a gente fala bastante desse Urano Touro em relação ao dinheiro, né? Vocês lembram como a gente usava papel moeda aí em 2018? Depois a gente passou a usar cartão. Aí a gente passou a usar transferência bancária. E agora a gente usa Pix e as criptomoedas, né? Isso tudo é um Urano em Touro, trazendo essa inovação uraniana para a gente não desperdiçar energia, né? Para fazer o papel moeda era muita árvore que ia para fazer o papel, o metal, era usar de uma maneira de desperdício a natureza, né? E a tecnologia hoje nos disse, olha, não precisa mais disso. E esse Urano em Touro segue aí até 2026, se não me engano, 2027. Então ainda tem muito que a gente aprender na preservação do planeta, da matéria, que é uma coisa que Touro preserva. Na quarta-feira, a Lua em Leão traz um pouco de fantasia, né, o que ajuda a escolhermos quais os desejos que queremos realizar, porque já iniciamos o dia na oposição de Saturnão, né? Dizendo pra gente, quer? Então, vamos fazer acontecer. Sem culpa, sem cobrança, mas sim com empenho e sem preguiça. E na própria quarta-feira, a gente também inicia a temporada aquariana, às 23h39, com o Sol indo para a constelação de Aquário nesses próximos dias. Aliás, parabéns aí aos aquarianos, né? E o nosso agradecimento por vocês nos estimularem a ver o mundo além do que é o real aqui, de uma maneira mais inovadora, e também nos estimularmos a sermos mais livres, a manifestarmos realmente quem somos, né? E é essa temporada aí que a gente inicia também. E na quinta-feira, um dia muito produtivo, com a lua minguante em Virgem, né? O que vai nos ajudando aí a selecionar o que fica e o que vai de uma maneira bem prática e efetiva, né? E muito provavelmente a gente já irá sentir os efeitos dos nodos e a oposição com Júpiter dizendo, vamos fazer que isso tudo funciona. E ainda no sábado, a gente tem o Mercúrio Casime, né, que é o Mercúrio conjunto ao Sol no mesmo grau, estimulando aí a nossa comunicação, as nossas mentes, as nossas trocas, as nossas ideias, porque agora o Sol está em Aquário, né? Ele encontrou recentemente esse Sol em Capricórnio, daí o Sol seguiu para Aquário e agora o Mercúrio está se encontrando retrógrado aí em Aquário com o Sol, né? Então ajuda aí a fervilhar as nossas ideias, as nossas idealizações que esse signo nos traz, o Aquário, e principalmente as idealizações do futuro, né? E no sábado também a gente tem um trígono lindo com a Lua em Libra, que já busca para a gente, ou nos estimula, né, que tanto Libra quanto Touro são regidos por Vênus. Então esse nó do norte aí em Touro, pedindo esses prazeres, e essa Lua em Libra no sábado,
fazendo esse belo trígono aí com o nodo, dizendo, olha, eu preciso buscar prazer, né? Eu preciso me ver mais bonito, mais bonita, eu preciso fazer coisas que me alegram e que vai pedir, então, um sábado de maior diversão pra gente, ou de maior beleza, de alguma maneira. Tá bem? Então, essa semana tem muita coisa para acontecer. Falei demais até com Mercúrio retrógrado, né? A gente fica mais detalhista e é assim que a gente segue. E que tenhamos sabedoria, que tenhamos muito amor no nosso coração, nessa vibe aquariana aí de entendermos que estamos juntos no mesmo planeta, que respiramos o mesmo ar, né? Que temos o mesmo sol que acolhe a todos nós. E que assim, quem sabe, a gente tem uma ideia do coletivo melhor. Tá bem? E que sigamos juntos, sempre fazendo aquilo para o bem maior. Fique bem.